Fala galera, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas. Semana complicada, agitada, e o programa começou e eu aqui falando com uma série de pessoas para resolver uma série de questões, mas vamos embora. Gente, se Deus quiser aí, Deus vai dando sabedoria, a gente vai indo no passo a passo e tudo vai dando certo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Voz das Arquibancadas. Boa noite a todos, boa noite a todas que estão aí nos acompanhando. Semana repleta de futebol, meio de semana aí já promete. Amanhã, terça-feira, já tem um clássico Corinthians-São Paulo. Rodada do final de semana também esquentou, mas eu acho que o torcedor, principalmente corintiano e São Paulino, acho que nem ligou para essa rodada no final de semana, que o que importa é amanhã, meu irmão. Amanhã o bicho pega e amanhã é o que vai ser definido aí, talvez, quem será o novo finalista da Copa do Brasil. Porque amanhã, embora tem 2 jogos, mas eu acredito que amanhã para o Corinthians é o jogo da vida e o Corinthians amanhã vai dar essa resposta aí, espero que dê essa resposta para que o Corinthians possa avançar para a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo vai determinar muita coisa. E o freguês está chegando, o freguês voltou. E eu falo mesmo, tô nem aí, sou corintiano, quem me assiste sabe que eu sou corintiano, e se tem um time que eu não tenho preocupação nenhuma, e falamos até aqui no programa passado com o Dinei, que esteve aqui com a gente, um abraço pro Dinei que participou, que um time que eu não tenho medo é o São Paulo. Nenhum mesmo. Eu tive mais preocupação com o América Mineiro do que com o São Paulo, porque para mim o Corinthians vai passar e vai jogar muito amanhã no primeiro jogo. Meu placar para o jogo amanhã é 3-0 Corinthians, e o Corinthians classificado já no primeiro jogo vai para o segundo só para cumprir tabela. Mas a gente já vai falar sobre a Copa do Brasil. E vamos começar aí dando início para vocês, mostrando os resultados dos jogos desse final de semana aí que pegou fogo, né? Tá aí, ó. Flamengo 1, jogos lá do sábado, obrigado, Érico. O Érico até ampliou ali, ó. Flamengo 1, América Mineiro 1, Palmeiras 3, Palmeiras voltou a vencer depois de alguns jogos aí, né? Palmeiras não vinha conseguindo, venceu bem o Fortaleza 3-1, boa equipe do Fortaleza e o Palmeiras venceu. Bahia e Corinthians ficaram no 0-0, um jogo... Teve lá suas oportunidades, mas não foi um jogo para que desse muito ânimo para nenhuma das duas torcidas. Mas o Corinthians veio bem, não perdeu, 5 jogos aí já sem perder, 2 jogos fora de casa sem tomar gol, a fase tá mudando, né? E amanhã tem o São Paulo pela frente, São Paulo esse que perdeu pro Cuiabá de 2-1. E ali também ainda no sábado tivemos Grêmio 1, Atlético Mineiro 0, Felipão, hein? Trocou o Atlético Paranaense pelo Atlético Mineiro, o Atlético caindo pelas tabelas. Santos 2, Botafogo 2. Cara, o Santos venceu o jogo até os 40 do segundo tempo. O Santos venceu o jogo até os 40 do segundo tempo, o Botafogo fez 2-1 e foi buscar lá no final e empatou. O Botafogo, que eu falo, o cavalo paraguaio. Ainda vou manter a tese do cavalo paraguaio, porque acho que o Botafogo não se sustenta, principalmente no segundo turno. Mas o Botafogo foi buscar seu empate, é líder do campeonato e tá tudo certo. Bragantino 0, Internacional 0, outro jogo sem emoção. Cruzeiro 0, Goiás 1, Cruzeiro também que não se encontra. E o Vasco, o Vasco tá conseguindo ser pior que o Curitiba, cara. O Vasco é o lanterna do Campeonato Brasileiro, perdeu mais uma em casa para o Atlético Paranaense 2-0. E a gente vai mostrar depois a classificação para vocês, tá? Para vocês entenderem e ver a situação do Vasco aí. Esses foram os jogos do final de semana. E a gente já vai dar início aí mostrando os melhores momentos do Corinthians. Corinthians que empatou 0-0 e se é que teve melhores momentos nesse jogo, mas o torcedor corintiano tá nem aí pro jogo do Bahia. O corintiano quer saber de amanhã, então põe aí os melhores momentos do Corinthians e tá tudo bem. Tá aí o Bahia chegando... A primeira oportunidade do Bahia foi criada ali, e o Bahia indo para cima, e o Corinthians no primeiro tempo não fez uma bela partida. Eu acho que o Corinthians no jogo todo não fez uma bela partida, né? Acho que até a cabeça dos jogadores estavam focados já nesse jogo da Copa do Brasil. E ali o Corinthians ali, ó, tentando trocar passes ali entre os seus jogadores. E a fase deve estar maravilhosa, né? Mas o autoestima está voltando, vamos dar esse crédito aí, porque o Corinthians está 5 jogos sem perder.
E aí, levantamento de novo, repare que só deu Bahia, né? Assim, mas também não foram tantas oportunidades assim para o Bahia para falar, uau, o massacre do Bahia. Quantas defesas até então, esse determinado momento do jogo, o Cássio tinha feito? Pode ver, lances de perigo, mas nada que o Cássio fez uma grande defesa. Então o Bahia criava, mas a finalização do Bahia é péssima, né? Tanto que o Bahia é um dos times que está brigando lá na zona do rebaixamento. É um dos que estão brigando lá. E tá aí o lance do pênalti que o árbitro a princípio tinha dado, e graças a Deus ele foi lá no VAR, né? Porque seria mais um erro cometido, e não foi pênalti. A bola não bateu no braço do jogador do Corinthians. E aí tá o Bahia já no segundo tempo pressionando, e a torcida do Corinthians lá atrás, ó. A camisa 12, a Coringão Chopp, a Macabra, a torcida do Corinthians ali presente, né? Torcedor corintiano, onde o Corinthians joga, o torcedor vai. Incrível. E aí, uma das poucas jogadas do Corinthians no segundo tempo, com quem? Com o monstro Renato Augusto, né? Que tocou ali pro Yuri Alberto. Yuri Alberto, ai meu pai do céu. Yuri Alberto, se você fizer 2 gols amanhã em cima de São Paulo, você vira ídolo do Corinthians. E aí o Bahia, mais uma vez, indo pra cima. E aí, uma das poucas defesas do Cássio. E vocês podem reparar, o Cássio não fez um milagre, o Cássio salvou, não teve. O Bahia um time muito ruim, uma finalização péssima. E aí a melhor jogada do Corinthians, né? Foi esse lance, mas foi anulado. E o gol, nem quando o Yuri Alberto... Ah não, aí foi o Bruno Mendes, né? Que ia marcar o gol. Belo jogador, por sinal, o Bruno Mendes. E aí o gol foi anulado e o Bahia depois continuando indo pra cima. E o Cássio aí fez uma defesa tranquila de novo. E o Bahia continuou pressionando, né? O Bahia que está lá embaixo. Para o Corinthians era fundamental não perder essa partida. Esse foi o lance de maior perigo. E ali o seu Gil, tão criticado, né? E vem sendo criticado do lado do Fausto Vera. Ontem o Gil fez uma boa partida. E o Fausto ali salvando. E o Bahia pressionando. Para o Corinthians o importante era não perder o jogo, porque aí foram os melhores momentos. O importante para o Corinthians era justamente não perder essa partida, porque o Bahia é um concorrente direto. Corinthians que, se eu não me engano, tem um jogo a menos. Depois na classificação lá nós vamos mostrar para vocês. E o Corinthians precisava pelo menos de um empate ali. A vitória seria o ideal, né? Porque a equipe está crescendo. E aí deixaria o Bahia cada vez mais lá embaixo. Mas o empate não foi de mau resultado não, porque também não é fácil jogar com o Bahia lá. Por mais que o Bahia viva essa fase difícil, o Bahia é uma equipe que cria muitas oportunidades e principalmente jogando dentro de casa. E a gente viu ali o tanto de oportunidades que o Bahia teve, embora nada que levasse tanto perigo. Tá? As defesas do Cássio foram mais tranquilas. E o Corinthians acabou segurando esse 0-0. O Luxemburgo falou um pouquinho após a partida sobre a atuação da equipe e vamos acompanhar aí o que o professor Luxemburgo falou. Então valorizar o resultado. Agora no final nós falamos sobre isso aí. Quando você não pode ganhar, você empata. Esse é o Campeonato Brasileiro. Terminou? Beleza, irmão. Então, quando você não pode ganhar, você empata. E se nós tivéssemos feito, desde que nós começamos o nosso trabalho, de 6 pontos você ganhar 4, de 9 você ganhar 7, nossa pontuação seria diferente. Então, as pessoas querem, às vezes, as coisas do jeito que elas pensam, não do jeito que o campeonato oferece, né? E dentro daquilo que nós combinamos para o jogo, né? Estrategicamente, eu acho que funcionou um primeiro tempo de uma maneira mais fechada, mais acanhada, entre aspas, né? Que nós sabemos que o time dele seria bastante intenso, com uma marcação de perde, pressiona, marcação adiantada, mas no segundo tempo a gente ia deixar o time mais leve para buscar a jogada, como nós tivemos chance de poder matar o adversário, né? Então acho que foi um jogo estratégico e nós passamos sufoco, é normal, com equipes que nós jogamos no segundo tempo mais abertas, no primeiro tempo mais fechadinha, mas passamos sufoco, mas nós conseguimos chance de matar o jogo, temos chance de matar o jogo. Então acho que valorizar o resultado, porque é o Campeonato Brasileiro, né? É muito difícil, né? 6 pontos, nós ganhamos 4, nós estamos... E outra coisa, 5 jogos, né, sem perder, 2 jogos sem tomar gol fora de casa. Então toda coisa que as pessoas esquecem de falar, a gente tem que valorizar. Sim. Deixa eu fazer mais Acabou? Professor, foi mais um jogo com 3 zagueiros.
tem alguma influência no jogo de terça, ou terça-feira é um outro pensamento, ou de fato hoje já dá para... Mas você está com pressa por quê? Pô, torcedor só pensa nesse... Não, torcedor é torcedor, a gente respeita, mas eu não posso dar vantagem para o adversário. O que é que eu vou fazer no jogo decisivo? Né? Ele não vai falar nada para mim também? Né? Então também não tem que falar nada para ele, a gente tem que trabalhar, esperar o jogo decisivo e estar preparado para... Nós hoje estamos preparados para jogar como eu joguei hoje, de repente com uma linha de quatro zagueiros jogando ali, o Bruno, o Gil, o Murilo e o Caetano, para ficar mais sólido, e com 3 zagueiros, com o Bruno jogando só um zagueiro falso, lateral falso, zagueiro, tudo isso nós já consolidamos, né? Então nós estamos preparados para jogar um jogo decisivo. É importante ressaltar que o primeiro jogo é na nossa casa e a torcida é fundamental, se envolver plenamente com a nossa equipe. É um outro momento nosso, com a relação com o nosso torcedor, das coisas que nós estamos começando a avançar. Então a gente conta bastante com esse nosso torcedor agora nesse próximo jogo decisivo, e os nossos jogadores estão preparados para jogar um jogo de decisão. Sabe que decisão é diferente, a banda toca diferente. Então eu estou bastante feliz com eles, né? E gostaria de falar assim, a gente quando perde, ou quando ganha, né? Nós ganhamos. E quando a gente perde, não existe aquele cara errou, nós perdemos. Se você pegar o Gil nos últimos 2 jogos, é tirar o chapéu para ele. Mesmo no jogo que o cara ofendeu bastante ele, a bola do jogo foi ele quem tirou da cabeça do cara. Então são assim coisas que a gente precisa de lembrar, porque o cara é um cara que tem uma história, aqui é um cara que é um baita de um profissional sério. Hoje nós somos 4 zagueiros em condições de poderem atuar, tanto faz ser o Bruno, como faz ser o Caetano, como eu joguei hoje com o Gil, como eu joguei com o Murilo. Nós temos 4 zagueiros ali, tá? E aí só o Gil é crucificado, sabe? A bola terminou em cima, mas onde é a origem do gol? Então você vê a atuação dele hoje, uma atuação fantástica, né? Chegando no momento preciso. Então a gente tem que valorizar isso. O torcedor tem que entender o seguinte: não existe aquele Gil. Quando quiser porrada, dá porrada no time todo. Nós perdemos, nós ganhamos. Elogia o time todo, ou então dá porrada no time todo. Ah, vai crucificar? Eu não vou crucificar, não vou chegar aqui e falar meu time perdeu por causa de fulano, Beltrano, Ciclano. Não, eu vou sempre falar as coisas. E agora, quando tem que falar internamente, aí a banda toca diferente comigo. Internamente eu vou falar tudo aquilo que eu penso para eles. O que você acha que explode sempre nos mais veteranos aí do grupo? Você deu um exemplo agora. Mas futebol sempre escolhe alguém, cara, né? Escolhe alguém, né? Eu falei uma coisa. Tá aí a entrevista do Vanderlei Luxemburgo, né? Ele falou um pouquinho do jogo, falou um pouquinho do clássico, e uma coisa que me chamou a atenção foi quando ele falou isso. A banda toca diferente quando eu tenho que falar lá dentro internamente, e se referiu também à torcida do Corinthians, da força da torcida do Corinthians para esse jogo amanhã, e a primeira é em casa. E o Luxemburgo é bom pra caramba nessas retas finais, em decisão e mata-mata. Tenho certeza absoluta que amanhã o Corinthians vai entrar 200 por hora, vai para cima do São Paulo e vai atropelar, meu irmão. Sem sombra de dúvidas aqui, o Corinthians vai fazer um grande jogo amanhã. Pode ter certeza, com o apoio da torcida, eles tremem, sempre tremeram e vão continuar tremendo dentro de Itaquera. Corinthians, vai pra cima. Luxemburgo, você é bom, você é o estrategista, Luxemburgo. Você é um dos maiores técnicos da história desse futebol. Vai pra cima desses caras. Atropela no primeiro jogo, Luxemburgo. E o Corinthians vai dar uma resposta. E a partir desse jogo contra o São Paulo, pode ter certeza que a chave no Corinthians vai virar. Esse clima vai melhorar muito, os jogadores vão crescer muito e o Corinthians vai evoluir na sequência do campeonato para fazer um campeonato brasileiro digno, mas com total condição de ser campeão da Copa do Brasil. Porque o Corinthians quase foi o ano passado, com um futebol muito ruim, e mesmo assim chegou na final da Copa do Brasil. E agora na mão do Luxemburgo, e com o Luxemburgo sendo muito mais técnico do que era o Vitor Pereira, o Luxemburgo sendo um cara muito mais acostumado a decisões como era o Vitor Pereira, você pode ter certeza que o Luxemburgo vai abraçar isso como se fosse o título mais importante da vida dele. Vai fazer muito bem para o Luxemburgo, como vai fazer muito bem para a torcida do Corinthians em ano de eleição, que cada vez mais é uma situação melancólica e trágica que acontece dentro do clube, entendeu? E mediante a toda essa bagunça dessa diretoria, um título para a torcida do Corinthians seria algo
inédito, incrível, para poder respirar e voltarmos a ser o Corinthians gigante que sempre fomos, tá? Então, que meio a essa bagunça o Corinthians possa aí, quem sabe, brigar e conquistar o título. O mais importante é passar pelos nossos fregueses para que a gente possa chegar nessa final com tranquilidade. E o Corinthians está muito perto de anunciar a contratação do jogador Lucas Veríssimo. Dá para ampliar aí, Eric? Essa parte aí, isso, obrigado, Eric. Corinthians fica perto de anunciar Lucas Veríssimo como reforço. Zagueiro de 28 anos, que pertence ao Benfica, tem acordo para defender o Timão por empréstimo. Informações aí do GE, né? O Corinthians tá lá, o Corinthians superou a concorrência do Flamengo por Lucas Veríssimo. Tá, o Flamengo tinha interesse nesses baita zagueiro, que é um zagueiraço, tá lá, o Lucas Veríssimo assinará o contrato de 1 ano com o Corinthians, os valores são mantidos em sigilo, a informação foi notificada inicialmente pelo SBT e confirmada pelo GE. Então, parabéns ao SBT e ao GE aí que trouxeram essa informação. Pode fechar aqui, Eric, obrigado. Lucas Veríssimo aí, um baita de um zagueiro. Corinthians, a fase tá mudando mesmo, né? Conseguimos uma concorrência aí contra o Flamengo. Flamengo hoje que é um dos times aí que mais tem dinheiro no futebol. E aí também pesa muito a vontade do jogador nessas horas. É lógico que o jogador não se manifestou para falar nada, mas o jogador é consultado. E aí, ó, tem o Flamengo e tem o Corinthians. O cara fala, eu quero ir pro Corinthians. Quero jogar no Corinthians. No Corinthians vou ser titular. No Corinthians eu tenho chance de meu futebol crescer, porque o Corinthians é diferente de tudo. E todos acima de tudo. E o Lucas Veríssimo é um baita jogador, 28 anos, zagueiraço, era do Santos Futebol Clube. E o Corinthians aí muito perto de anunciar por empréstimo por 1 ano. Os valores não foram divulgados. Mas isso já não é mais nem surpresa, porque a chapa renovação e transparência, de transparência não tem nada. Então é só mais uma contratação no escuro, sem ser divulgados valores e nada que fique claro ao seu torcedor. Parabéns! Parabéns, vocês estão sim trazendo um jogador por empréstimo, que é um belíssimo jogador por sinal, com a possibilidade de compra do passe dele, mas os valores não são revelados, né? Os valores não são colocados para a imprensa, para o torcedor corintiano, porque a renovação e transparência não existe, né? A transparência não existe em nada. Mas se vier o Lucas Veríssimo, e vai vir, porque já está muito próximo aí, só falta assinar, né? Mas quando fala que só falta assinar é porque já assinou, meu irmão, já está tudo apalavrado. Só precisa ele vir aí mesmo, agora assinar o contrato e ser jogador do Corinthians, que vai ser muito bom, porque aí você pode ter o Lucas Veríssimo ao lado do Bruno Mendes, que seria uma zaga perfeita. Se quiser jogar com 3 zagueiros, Murilo, Bruno Mendes e Lucas Veríssimo. Gil, obrigado por tudo, mas você vai para o banco, tá? Então, é um baita de um zagueiro, assim como o Rojas veio aí, que é um meia sensacional. Tá, falaram que é dúvida aí para o jogo de amanhã. O argentino vai jogar até sem uma perna, meu irmão. Ele joga até sem uma perna. O maior jogo aí, talvez, para o torcedor corintiano dentro do ano. Você acha que o argentino vai ficar fora? Argentino é diferente de tudo, meu irmão. Os caras podem estar com dor, ele joga. Brasileiro, não. Ai, dor na unha do pé, já não quer jogar. Vai passar por ressonância, vai passar por exames, porque machucou a unha do pé. O argentino, não. Toma pancada, dá carrinho, apanha, sangra e no dia seguinte ele tá lá para treinar. Por isso que eu gosto muito do futebol argentino e essa garra dos argentinos. E o Rojas jogando amanhã do lado do Renato Augusto, segura, o Corinthians vai para cima. Então, essas são as informações do Corinthians que nós tínhamos para trazer hoje para vocês. E agora nós vamos falar do Palmeiras, que venceu o seu jogo 3-1. Tem aí os melhores momentos do jogo do Palmeiras e depois o Abel Ferreira falando. E o Abel Ferreira, que é o maior técnico da história da história não, perdão. Agora eu vou me retificar. Eu sempre falo que o Abel Ferreira é o maior técnico do futebol brasileiro. Da história do futebol brasileiro, não, calma. Até aí eu me assustei. Mas o Abel Ferreira é o maior técnico hoje no futebol brasileiro e sul-americana e tem que respeitar o Abel. Coloca aí a vitória do Palmeiras. Tá aí, Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras venceu 3-1, jogo no Allianz Parque. E o Fortaleza, uma bela equipe. Tá ali o Marinho, né? Ei, Marinho!
Marinho que não quis jogar no São Paulo, não renovou com o Flamengo, não quis jogar no São Paulo e preferiu jogar no Fortaleza. Tá aí o Marinho. O Marinho é sensacional, esse cara, né? Alguns pegam no pé do Marinho aí, mas eu acho que o Marinho é um bom jogador, muito esforçado, muito raçudo, muito guerreiro. E boa sorte para você aí no Fortaleza, Marinho. E aí o Palmeiras, nas suas primeiras jogadas ali, o Piquerez ali foi derrubado. E o Palmeiras vai criar aí a sua primeira oportunidade que foi, se eu não me engano, a jogada do gol. Não foi essa jogada não. Mas tá aí a jogada do gol agora, isso aí, exatamente. Aí o Palmeiras fazendo o seu primeiro gol com o Rios, né? Mais um outro jogador aí tendo oportunidade, né? Na equipe do Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele sempre promovendo os jogadores aí e o menino fazendo aí o seu gol. Tá aí mais uma vez o gol do Rios, 1-0 para o Palmeiras aí em cima do Fortaleza. O Palmeiras fez uma boa partida, tá? Palmeiras voltando a vencer depois de vários jogos aí. E o Palmeiras fez uma bela partida. E tá aí os lances que os jogadores do Fortaleza pediram pênalti. Ficaram indignados lá, pedindo para ele revisar no VAR, mas foi longe, nem pênalti foi fora da área, então tá certinho o juiz, não tinha que ficar indo revisar, até porque se fosse dentro da área ele teria sido chamado, né? Então não foi. E tá aí mais uma vez o lance aí com o Marinho, cara. É engraçado ver o Marinho, ele apanha demais também, né, cara? Ele apanha, ele provoca, mas é um belíssimo jogador. Tá aí o Palmeiras mais uma vez criando com o menino Rios. Aí o Rony, né, o Rony e o Dudu, meu Deus do céu, o que aconteceu com o Rony e o Dudu, né? O que aconteceu com o Rony e com o Dudu? O futebol do Rony caiu muito, o do Dudu também. E esses dois jogadores mal, o Palmeiras sentiu muito, que o Palmeiras já tinha perdido algumas peças de reposição, né? E a torcida do Palmeiras justamente pegando no pé da Leila pela falta de contratação, falando precisamos de reforços e não de avião. Então, o Palmeiras deu uma caída muito grande e uma dos fatores que fez o Palmeiras até perder a vaga aí para o São Paulo na Copa do Brasil foi justamente essa queda. O Palmeiras teve uma queda aí no ano, que eu acho que é o pior momento do ano do Palmeiras, porque o Palmeiras nos últimos anos vem sendo a sensação do futebol brasileiro. Esse outro jogador aí, o Rafael Veiga, é outro jogador também que o futebol dele caiu. Cara, o que aconteceu com o Rafael Veiga? Só foi ele ser convocado para a seleção brasileira e simplesmente o futebol dele caiu. E aí o lance polêmico, né? Que a bola bate no braço do jogador do Fortaleza, tá? Eles reclamaram ali, mas foi mão e o juiz fez muito bem em anular. E aí mais um lance polêmico, né? Foi um jogo cheio de lances polêmicos, né? E aí o juiz foi lá chamado no VAR e ali o juiz acabou dando, olha lá, o pênalti. Cara, de verdade, não sei o que vocês acham aí, mas para mim não foi dentro da área. Para mim não foi dentro da área e muito menos intencional. Pelo menos naquela imagem que eu vi, não foi dentro da área, tá? E aí o Fortaleza acabou tendo aí a oportunidade no pênalti e fez o gol. Mas para mim não foi nem pênalti. Tá aí o Vojvoda, que é um baita de um técnico, né? Fazendo um trabalho já de alguns anos já dentro do Fortaleza e sempre fazendo bons trabalhos com a equipe do Fortaleza. Fortaleza que empatou, mas o Palmeiras não se intimidou, embora o Fortaleza teve aí essa oportunidade, meu Deus do céu, né? E quem não faz, toma, porque o Pikachu, você tá de brincadeira, meu irmão, você tava na cara do Everton, você quis tocar, falta de personalidade, ir pra cima, driblar o goleiro e fazer o gol, e aí quem não faz, toma. E aí se o Fortaleza ali naquele momento do jogo tivesse feito 2-1, talvez a coisa pudesse apertar para o Palmeiras. Será que o Palmeiras teria tido força para buscar 3, como acabou fazendo 3, mas com o jogo estando 2-1? Não sei, futebol tudo é possível, mas poderia ter dado uma cara diferente no jogo. E o Fortaleza não aproveitou a melhor chance que teve, porque o Pikachu acabou desperdiçando, né? E aí o Everton fazendo uma grande defesa, esse cara que pega muito também, um baita goleiro. O Everton é um baita goleiro, já fazia, né, bons jogos, já era destaque no Atlético Paranaense, no Palmeiras só manteve o nível.
E haja melhores momentos desse jogo, hein? E haja melhores momentos. Tá lá, o Palmeiras, mas é bom, né, quando você pega um jogo com consistência, né? Um jogo assim que tem oportunidades para os dois lados. E tá aí o segundo gol do Palmeiras. Palmeiras que acabou ali, um belíssimo chute, golaço do Palmeiras, 2-1. Com quem? Com ele, né? Rafael Veiga, que a gente criticou que o futebol dele caiu de rendimento. Ele caiu de rendimento depois que ele voltou da seleção, mas ele acabou fazendo esse golaço aí. E aí o Lopes, que sofreu essa falta aí também, e o jogador do Fortaleza ali reclamando. E tá de brincadeira o jogador do Fortaleza reclamar dessa falta, né? E aí o Palmeiras criando mais uma oportunidade. Cara, foi um belo jogo o Palmeiras-Fortaleza. Um belo jogo. Para quem assistiu esse jogo do Palmeiras aí, foi um jogo muito legal, com muita intensidade. Tá aí o Gabriel Menino, que é um belo jogador também. E aí o Palmeiras matou o jogo, né? Foi o gol do Lopes. O Palmeiras matou o jogo nesses 3-1. E aí o Fortaleza já não teve mais chance de buscar, né? Tá aí homenageando a filha. E o terceiro gol. Esse foi o jogo do Palmeiras, que venceu bem, voltou a vencer. Depois de algumas partidas aí sem vitória, o Palmeiras volta a vencer a bela equipe do Fortaleza. E o Abel Ferreira também falou sobre isso. E vamos acompanhar a entrevista do técnico, o maior técnico em atividade no futebol brasileiro, chamado Abel Ferreira, que eu sou super fã. O risco que eu tomei foi vir para o Brasil treinar o Palmeiras sem autorização de toda a minha família. Esse foi o maior risco. Portanto, todos os riscos que eu passo agora, para mim, é peanuts. Há uma coisa que nós sabemos e que o futebol a mim me ensinou muito, que em fases não tão boas, porque hoje encurtamos mais a distância, num campeonato onde está tudo junto. Há realmente uma equipa fora da caixa, onde nós comparamos este ano com o ano passado, uma equipa extremamente eficaz, é como é, e tem todo o mérito de estar onde estão, pela eficácia que tem. O resto está tudo ali embrulhado, mas não sei o que é que vai dar depois no fim, depois vamos ver. Jogo difícil hoje aqui em nossa casa. Fico muito feliz porque os nossos jogadores conseguem bloquear, falámos da parte mental, todo o barulho que vem de fora, que acaba por ser interessante para alimentar as mídias, não é? O que vocês gostam de fazer, e sobretudo o ruído que vem de dentro da nossa cabeça. Esse para mim é que é fundamental. E portanto o futebol a mim ensinou-me que temos é que trabalhar com qualidade, que é aquilo que fazemos desde que o treinador do Palmeiras chegou aqui, trabalhar com muita qualidade e chegar aos jogos, fazerem todos os jogos o máximo que puder para ganhar os jogos. Foi aquilo que fizemos hoje. Sim, ia tirar o Veiga para meter o nosso Lopes, para ainda ser mais agressivo na frente, empurrar um bocadinho o Luís para dentro e dar ainda mais andamento pelo Mike no lado direito. Mas não foi preciso. O Veiga, e é isso que nós precisamos. Esse, o nosso verdadeiro reforço tem que ser voltar às nossas bases, que os nossos jogadores recuperem a sua forma física, porque houve muitos jogadores que fisicamente têm estado em baixo, sobretudo por lesões. A parte mental, porque esta é uma equipa muito valorizada e infelizmente quando abre o mercado muitos jogadores foram sondados para sair, inclusive o treinador, eu também já disse isso. Fico feliz porque eles merecem, porque a forma como trabalham, a forma como se dedicam, eu também já vos disse isso. Eu serei o primeiro a sair quando não sentir por parte dos meus jogadores vontade, ambição de ganhar jogos. Quando isso acontecer, não precisa de ninguém me empurrar. Eu disse que estava preparado para treinar as melhores equipas do mundo, mas esqueci-me que tenho lá o Penafiel também, se me quiser, claro, o Penafiel. A minha mãe vai ficar toda contente, né? Ela seguramente que esse é o sonho dela, que eu volte rapidamente para perto dela, e eu também já lhe disse, fica tranquila e calma que isso vai acontecer um dia. Abel, boa noite, tudo bom? Prazer voltar aqui a falar com você. Hoje, um dos grandes jogadores do Palmeiras, um dos grandes nomes da partida foi o Everton,
que vem sendo não só da partida, mas ao longo de toda essa trajetória sua no Palmeiras. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação do Everton hoje, que foi extremamente decisiva para o resultado, e sobre o papel dele nos bastidores, no dia a dia do clube, principalmente nesse momento tão importante da temporada que se aproxima na Libertadores. Obrigado. Olha, é verdade, nós queremos os nossos jogadores em boa forma e o Everton também sei que teve problemas físicos também na mão. Nós queremos isto, é que o Everton seja o Everton, é que o Luá seja o Luá, é que o Murilo seja o Murilo, o Gomes seja o Gomes, o Piquerez seja o Piquerez, não é? Ter o Mike e o Rocha ali, os dois a lutar pela posição, ter o Zé Rafael a voltar de forma, teve um problema grave no joelho e mesmo assim ainda não está. Tá aí o Abel Ferreira, né, falando dos jogadores da equipa, né, como ele gosta de falar, minha equipa, esse cara é sensacional, sou fã do Abel Ferreira. E ele falando ali, né, sobre as possibilidades, né, se um dia ele entender que os jogadores não compram mais a ideia dele ou ele sentir que ele não consegue mais fazer essa equipe jogar, ninguém precisa empurrar ele, né, mandar ele embora. Ele mesmo volta, ele está falando que a família dele ficaria muito feliz, que eles são loucos para que o Abel Ferreira volte. O Abel Ferreira falou que um dia isso vai acontecer. E aí alguns aí que gostam de pegar no pé dele vai falar, então vai logo, já deveria ter ido, vai lá, porque ele é arrogante, porque ele é isso. Eu não dou nem muito crédito quando as pessoas começam a falar isso, porque o Abel Ferreira é um cara sensacional. Muitos dizem que ele é arrogante, para mim ele é um cara muito simples. Tem problemas como outros tantos técnicos também tiveram, como o seu Muricy, que era um cara mal educado com a imprensa. Quem não se lembra do Muricy? Grosseiro, mal educado, dava respostas atravessadas para muitos jornalistas e tinha gente da imprensa que achava o máximo, que dava risada com as coletivas do Muricy, que o Muricy é engraçado, o Muricy eu dou risada com ele, e ele tratava super mal várias pessoas. Por sinal, um cara extremamente mal educado é o Muricy Ramalho. Mas muitos da imprensa achavam bonito, achavam legal. E aí o Abel Ferreira é o arrogante. O seu Mano Menezes várias vezes deu patadas aí na imprensa e muitos aí não falaram nada. E aí quando é o Abel, o mundo desaba, né? Então, Abel, não liga para essa meia dúzia de gente aí que não tem o que fazer, que pega no seu pé, porque você é muito bom, você é o maior técnico hoje do Brasil. Você é o maior técnico do futebol sul-americano. Você ganha tudo aí com o Palmeiras. Vem ganhando tudo com o Palmeiras. Então, parabéns pelo técnico sensacional que você é. E aqui a gente sempre vai falar das suas qualidades, porque você é bom pra caramba, tá? E gente boa, a gente vai sempre falar aqui no nosso programa. E dá espaço principalmente para valorizar as conquistas dessas pessoas, tá? Porque é muito fácil falar só dos defeitos, né? Fala das qualidades do Abel, que tem muitas, que são muito maiores do que os defeitos dele. Como muitos aí quis entoar que ele é arrogante, mal educado, trata mal as pessoas, tá? Tem gente que você pega elevador aqui, que você fala bom dia e nem te responde bom dia. Então isso não é um privilégio do Abel Ferreira em algum momento ele poder tratar alguém com uma indiferença, não que seja certo, não seja certo. Não é certo tratar as pessoas mal. Você falar um bom dia, você falar boa tarde, e nas entrevistas coletivas dele não dá para ele ser 100% amor o tempo inteiro, né? Então, ele também tem os seus momentos, é um ser humano, mas acima de tudo um cara que vence pra caramba, tá? Vence muito e tem o meu respeito. E essa foi a entrevista do Abel Ferreira. A gente vai fazer um rápido intervalo, que eu vou pegar mais uma aguinha aqui, ó, que o Dinei reclamou que tinha água aqui no programa, o Dinei queria cerveja. Na próxima vai ter para você, Dinei. Vou pegar mais uma água aqui, tem os nossos patrocinadores aí com um recado especial para vocês. Voltamos em 30 segundos, pode contar aí, 30 segundos. Olha aí, pessoal, chegou a apostamágica.com. Você quer apostar e apostar no social, ganhar bônus em dobro, nos jogos, nos cassinos? Vai lá agora, se cadastra, apostamágica.com, e você vai fazer o quê? Indicar uma instituição beneficente da sua preferência. É o olhar social do Aposta Mágica. Então, não perca tempo, corra agora, apostamágica.com, se cadastre e você olha para o social e também você pode ganhar aí milhões, milhares de prêmios para você. Tá aí, ó, voltamos, falei que era 30 segundos, não deu nem tempo de pegar água lá.
30 segundos. Mas enfim, tá aí, ó, Aposta Mágica, os nossos parceiros. Um abraço a todos lá da Aposta Mágica. Para você se cadastrar é muito fácil. Basta você apontar aí, ó, para quem está assistindo na TV, no canal 3 da Claro Net ou no canal 109 da Soul TV, pega a câmera do seu celular agora e aponta aí nesse QR Code. Muito fácil, aponta a câmera do celular no QR Code, automaticamente já vai aparecer para vocês lá o site da Aposta Mágica, faz o cadastro e sigam eles lá no Instagram. Casa sensacional, com umas cotações muito altas nos jogos. Ontem, no jogo lá do Santos, lá o sábado, o jogo do Santos com o Botafogo, estava pagando super alto, estava pagando acho que 8 e pouquinho lá para o Santos. Então vale muito a pena aí, você que gosta de fazer aposta esportiva, conferir. E também se cadastrar, né? Porque se cadastrando lá, ainda que você não jogue, mas já ajuda pra caramba. A Aposta Mágica é uma casa que veio para revolucionar e para ficar, e com certeza absoluta vai ser a nova casa de apostas do Brasil. Aposta Mágica, tá lá, ó, www.apostamagica.com, e se cadastre. E também para vocês poderem concorrer a essa cesta aqui, ó. Vou até pegar aqui, ó. Essa cesta maravilhosa, tá? Vai ganhar essa cesta aí, ó. Tá aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Cesta linda aí. Produtos da Global 1000, nossas parceiras aí, ó, que mandaram aqui pra gente mais uma cesta, né? Nós já anunciamos a vencedora da última vez e agora essa cesta maravilhosa aqui que a Global 1000 nos enviou mais uma vez. Então você também que quer ganhar essa cesta linda, entra lá, se cadastra no site da Aposta Mágica e concorra a essa cesta sensacional. Pensou em aposta, pensou Aposta Mágica. Agora é o quê? Vamos falar de quem, Eric? É do São Paulo? Ah, falar do São Paulo? Vamos falar do nosso freguês, Eric? Quanto que vai ser o jogo amanhã? 5-0 para quem? Ele falou 5-0 para o São Paulo. Hoje ele acordou engraçado, né? Nunca venceu na arena e vai ser 5-0 para o São Paulo. Esse aí é o nosso diretor. Deixa ele. Na quinta-feira eu pego ele. Deixa ele. Sonhar não custa nada. Mas já que é para falar dos nossos freguês, vamos falar aqui que tem os melhores momentos do São Paulo, os gols. Coloca aí pra gente acompanhar o São Paulo que perdeu pro Cuiabá 2-1. 2-1 pro Cuiabá. Já começou a tremer. Acompanha aí. Aí, ó, o jogo do São Paulo e do Cuiabá. E o São Paulo jogou com os titulares também, viu? Corinthians entrou com seus titulares, do São Paulo também me surpreendi, porque eu achei que o São Paulo fosse entrar, na verdade, com o time reserva, já pensando no clássico contra o Corinthians, mas vários titulares jogaram, o Luciano jogou, o Caleri jogou, então não foi um time misto de São Paulo não, e tá aí o Caleri aí, ó, tentando a jogada do gol. O São Paulo jogou, teve ali o Cuiabá, né, fez o que pôde, né, a princípio esperou o São Paulo atacar, respeitou o São Paulo, e aí o Walter, que é um baita goleiro, que pra mim nunca deveria ter saído do Corinthians, é um baita goleiro, e o Cuiabá sofreu aí ó, uma pressão inicial do São Paulo, mas depois foi pra cima, o árbitro foi lá e muito bem anotado o pênalti, porque foi pênalti pro Cuiabá, que quem fez? O Deivinho. Fez nada, ele chutou na trave, caprichou tanto que bateu o pênalti na trave. E foi pênalti para o Cuiabá, mas depois ele ainda vai fazer o gol. E ali, ó, ele já totalmente desesperado, tentou, aí ele fez uma graça, perdeu o pênalti, furou a bola, depois foi ali fazer umas embaixadinhas. Esse é o Daverson, cara. É legal ver o Daverson, você consegue ver tudo nele, né? Desde briga, confusão, se joga, simula, perde pênalti, na sequência faz embaixada. O Daverson é uma figura, cara. Tá aí de novo o lance do pênalti? Foi o lance do pênalti esse daí. Já foi o segundo pênalti esse daí. Esse já era o segundo pênalti. Foi outro pênalti pro Cuiabá, só que dessa vez o Daverson não bateu. Quem bateu? O Cleison, ex-Corinthians. Fez 1-0 pro Cuiabá. O Cleison, né, voltou pro Cuiabá depois daquele problema que teve lá com a mulher lá do diretor, né, do Cuiabá. Ei, Cleison, será que o senhor lá saiu do Cuiabá para ele ter voltado? E aí o Cuiabá fazendo o seu segundo gol. Aí deu um balde de água fria na equipe de São Paulo, que ainda tentava, né? O São Paulo ainda vai diminuir aí, ó, o São Paulo. A bola na trave, o Walter ali, bate, rebate.
a bola na trave, mas São Paulo vai diminuir aí nas próximas jogadas aí, e depois ficou nisso. O Cuiabá se segurou e para o Cuiabá foi super importante a vitória, porque o Cuiabá vence um bom adversário, jogando em casa. O Cuiabá começou mal o campeonato, mas vem crescendo. Pelo menos uma coisa eu tenho certeza, todos os anos o Cuiabá vem se mantendo na Série A. Não é que o Cuiabá tem um time maravilhoso para brigar por Libertadores, Sul-Americana, longe disso. Mas é uma equipe muito bem organizada. Uma equipe muito bem organizada. E tá aí o gol do São Paulo, que aí não teve o que o Walter fazer. E o Walter ainda jogou a bola lá para fora, né? Ah, o Walter, será que ele já deu uma provocadinha? Top, pega e vai buscar lá fora. Tá aí o São Paulo que perdeu pro Cuiabá e que vai perder amanhã pro Corinthians também. E que vai começar essa sequência aí. Vamos ver se o Dorival é esse técnico todos aí que muitos falam, né? E aí ontem eu até conversando com uma pessoa, um amigo meu aí, São Paulino, e eu falando para ele, cara, vocês colocaram o Dorival Júnior num patamar como se ele tivesse virado o Pep Guardiola pelo que ele passou lá no Flamengo. E foi totalmente injusta a saída dele da forma que foi, a gente já falou muito sobre isso aqui. Mas depois disso, colocaram o Dorival como se ele fosse o maior técnico da história do futebol brasileiro. E para mim é só o Dorival, um técnico comum que vem fazendo um bom trabalho na equipe do São Paulo, mas que na sua primeira passagem também foi da mesma forma. Pegou um time que não vinha bem, começou a dar um padrão para o jogo e depois despencou. Então, a minha curiosidade em ver essa equipe de São Paulo é como essa equipe vai se comportar após uma eliminação, né? Após perder aí a vaga para o Corinthians na Copa do Brasil. Aí eu quero ver como essa equipe vai se comportar. Se vai continuar o mesmo padrão, se vai continuar os mesmos jogadores dando essa sequência, essa resposta, ou se de lá para cá esse elenco vai sentir. Porque não ganhar do Corinthians jamais na história na Neoquímica Arena já é um peso. Você ser o maior freguês da história do Corinthians já é um peso muito maior, e o São Paulo é o maior freguês da história do Corinthians. Tanto que o São Paulo só veio quebrar esse tabu 16 anos depois, quando conseguiu ganhar do Corinthians no Paulista. Porque o São Paulo sempre perdeu para o Corinthians em mata-mata. Isso vem de épocas e épocas, décadas e décadas. Desde 1990, no primeiro título brasileiro do Corinthians, quando o São Paulo tinha um time muito melhor do que o Corinthians tinha poucos jogadores ali que desequilibrava, que era o Neto na ocasião, Tupanzinho, o Ronaldo goleiro, era poucos. O São Paulo tinha Raí, o São Paulo tinha um baita de um time e o Corinthians foi campeão. Então o São Paulo sempre foi freguês do Corinthians. Então a história, ela só vai ser confirmada. Ah, mas a gente quebrou o tabu de 16 anos e só não ganhamos lá na Arena porque o juiz prejudicou o São Paulo. Ó, chora o que quiser. São sempre fregueses, vão continuar sendo fregueses, e eu quero ver amanhã essa equipe do São Paulo contra o Corinthians. E aí eu pergunto para você, torcedor são paulino, será que o Dorival vai pôr esse time para atacar? Vai vir para cima do Corinthians? Se vir, toma 4, meu irmão. Se vir para cima do Corinthians, toma 4. Acho que o Dorival vai se garantindo para o segundo jogo, vai querer se garantir colocando o São Paulo lá atrás e o Corinthians sufocando o São Paulo o tempo inteiro. Mas a hora que o Coringão fizer um, faz o segundo e faz o terceiro e mata o jogo. Vai para dentro o Corinthians. E essas foram as informações do São Paulo, que perdeu para o Cuiabá, e amanhã o jogo, e eu não vejo a hora de chegar quinta-feira aqui, hein? Quinta-feira eu quero ver. E aí, muitos aí devem estar esperando. O que nem meu amigo São Paulino falou, Edu, se o São Paulo ganhar, você nem apresenta o programa quinta-feira. Cara, isso vai ser a catástrofe da catástrofe na quinta-feira, amanhã, na terça-feira, se o São Paulo ganhar do Corinthians, porque não vejo o São Paulo com time para bater de frente com esse atual momento do Corinthians. Mas futebol é jogado, lambaria é pescado, e a gente vai ter essa resposta para vocês amanhã, e o programa Voz das Arquibancadas, que volta na quinta-feira. Mas antes de encerrarmos o programa, a gente vai mostrar rapidinho a classificação do Campeonato Brasileiro, que está lá, o líder Botafogo, cavalo paraguaio, com 40 pontos em 16 jogos, seguido do Grêmio com 29 pontos, o Flamengo com 28, Palmeiras que voltou ao G4 com 28, o Atlético Paranaense que venceu fora de casa a equipe do Vasco da Gama foi aos 26, o São Paulo caiu para a sexta colocação com 25, seguido de Fluminense e Bragantino também com os mesmos 25 pontos,
e depois ali na 9ª e 10ª colocação, Fortaleza e Inter. Virando a página, o Cruzeiro, que perdeu em casa para o Goiás, 22 pontos em 16 jogos. O Cuiabá, que venceu a equipe de São Paulo, foi aos 22 pontos e já está lá na 12ª colocação. Passou o Atlético Mineiro, que tem 21 pontos e vem caindo aí pelas tabelas com o Filipão. O Santos, que tinha o jogo na mão até os 40 do segundo tempo, cedeu o empate para o Botafogo, foi a 17 pontos na 14ª, passando o Corinthians com 16 e 15. Ali o Goiás, que venceu o Cruzeiro, respirou, foi aos 15 pontos e saiu da zona do rebaixamento, empurrando o Bahia, que empatou com o Corinthians 0-0 e é o primeiro time a abrir a porta do rebaixamento com 14 pontos. Curitiba com 11, a América com 10 e o Vasco, hein? Que decepção. O Vasco com 9 pontos em 15 jogos, um seríssimo candidato ao rebaixamento. Para mim, com esse futebol, o Curitiba, para mim, é um dos que já são rebaixados. Eu falei na 3ª rodada que o Curitiba seria um dos que seriam rebaixados. Curitiba e Vasco, para mim, é os times que vão cair. O Vasco, meu Deus do céu, que vai virar São Januário, hein? O São Januário que já é rodeado lá em torno lá de comunidades lá, que eles chamam de caldeirão, já tá o jogo sem público, eu não sei o que vai virar isso aí não, mas o Vasco, se não tomar cuidado, vai cair para a Série B, infelizmente, porque é uma equipe de tanta tradição aí no futebol brasileiro e vem aí com sequências históricos de rebaixamentos, como o Botafogo teve também durante muitos anos. Então é triste ver o clube do Vasco nessa situação, mas quem sabe o Vasco se recupera aí no campeonato. Do jeito que está jogando, acho muito difícil. Mas é isso, gente. Chegamos ao final do nosso programa Voz das Arquibancadas. Gostaria de deixar aqui um beijo a todos vocês aí, um abraço aos meus amigos, um beijo a todas as mulheres aí que acompanham o nosso programa, que tem muita mulher que interage aí no futebol, que nos acompanha. Recebo muito carinho lá das meninas lá no Instagram. Obrigado de coração aí por vocês, meninas que acompanham e fazem parte do programa Voz das Arquibancadas também, tá? Então um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, uma excelente semana para vocês. Amanhã tem clássico Corinthians e São Paulo e na quinta-feira estaremos aqui para falar desse jogão entre Corinthians e São Paulo e do freguês tremendo, porque amanhã eles vão tremer. Então nos encontramos na quinta-feira com o programa Voz das Arquibancadas. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até lá. Fui!